Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Arduino e na aula de hoje nós vamos trabalhar com o sensor que mede a umidade e a temperatura, que é esse sensor aqui, o DHT11. Mais especificamente na prática nós vamos trabalhar com o módulo do sensor DHT11. E vocês vão ver que é muito simples a gente criar uma mini estação meteorológica em casa. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você ainda não é inscrito, eu peço que, por favor, você se inscreva em nosso canal. Clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. E, é claro, ajuda a gente clicando no joinha e seguindo o nosso conteúdo nas nossas redes sociais. Então agora, vamos para a prática para a gente aprender sobre o módulo e o sensor DHT11 de umidade e temperatura. É logo depois da vinheta. Roda aí! E olha eu aqui de volta para um recadinho muito rápido. Eu recomendo que você assista essa aula até o final, porque eu vou lançar um desafio para a próxima aula. Beleza? Então não esquece não. Se inscreve no canal, clica no joinha e assiste até o final. Próxima aula eu quero ver quem conseguiu resolver o desafio. Bora lá! Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos aprender então a trabalhar com o sensor de umidade e temperatura DHT11. Então, deixa eu mostrar aqui a diferença. Nós temos o módulo e temos o sensor. Nós vamos utilizar aqui o módulo. Então, olha essa primeira imagem aqui do sensor montado aqui no módulo Keas. A facilidade no módulo, dele montado no módulo, é que eu não preciso me preocupar com o resistor, certo? O resistorzinho aqui, ó, tá vendo? R1, ele já está montado no módulo aqui e é uma montagem, uma preocupação a menos que eu tenho. Então, a montagem, a pinagem aqui fica sendo da direita com o sensor, o módulo virado para a nossa frente, fica sendo o ground, o negativo, o meio, os 5 volts, e o da esquerda fica sendo o sinal, é o pino de sinal. Notem aqui que o módulo ele tem 4 pinos, certo? Se vocês forem utilizar somente o módulo, olha só aqui, ó, a diferença dele montado e dele desmontado. Esse pino ele não precisa ser usado, tá vendo aqui, ó? Sem uso. Então, mesmo esquema. Fica sendo o ground, certo? Só que aqui inverte, olha só. É o sinal e os 5 volts. No módulo é ground, 5 volts e sinal. Tá bom? Então, tem esse cuidado aí na hora de fazer a utilização, se for usar o sensor no módulo ou se for usar o sensor separado. Agora, a montagem também tem uma diferença, e aí nós vamos precisar aqui do nosso resistor, ok? Sendo utilizado aqui com o nosso módulo, e essa aqui é a montagem no caso. No nosso módulo não, né? Do nosso sensor. Então, se for utilizar o sensor direto, olha só, no terceiro pino aqui, que é o pino do sinal, certo? Nós vamos conectar um resistor recebendo aqui, ó, no mesmo pino do 5 volts, ok? Então, como se tivesse um loopzinho aqui, certo? No sinal e os 5 volts, aqui, ó, 5 volts e o sinal, tá certo? Então, lembrando aqui que é ground, sem uso, sinal e 5 volts, beleza? Então, tá aí a montagem, caso a gente não utilize o módulo, caso vocês venham utilizar diretamente o sensor sem o módulo. Agora vamos à nossa programação. A programação é o seguinte, nós vamos precisar dessa biblioteca aqui e obviamente que ela vai estar disponível para download. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo juntamente com o código aí, beleza? Então essa aqui é a nossa biblioteca. E nota que ela está em formato zip. E como que eu importo ela para o nosso Arduino? Então nós vamos vir aqui na ferramenta, no Sketch, incluir biblioteca e adicionar a biblioteca zip. Aqui, vocês vão selecionar o arquivo, vamos vir aqui, Arduino 53, aqui ó, seleciona o arquivozinho, abrir. No meu aqui deu um erro, porque a biblioteca já está importada, ok? Então ele está falando aqui que a biblioteca DHT já existe, porque eu já tenho ela aqui no meu Arduino.
Beleza? Então, agora para poder utilizar, vocês podem fazer o include aqui no incluir biblioteca. É só achar ela aqui. Provavelmente ela vai estar lá embaixo, aqui, ó, DHT, certo? Ou digitar o include com a biblioteca DHT normalmente. E é muito fácil de usar, pessoal. O que nós precisamos? Nós precisamos de identificar o pino. Então, vamos fazer aqui com o define. Vamos chamar de pino sensor. Ok? Ou pino DHT11, melhor, né? Pino DHT11. Ok? E nós vamos ligar em um pino digital. E esse pino, igual não, né? Nós vamos ligar em um pino digital e vamos ligar aqui no pino 7. Beleza, vamos ligar ele aqui no pino 7. Após definir o pino, nós vamos criar um objeto do tipo DHT. Então, DHT, na verdade aqui nós vamos criar, pode ser sensor. Então tem o pino, esse aqui vai ser o sensor DHT11. Ok, muito bem. Nós vamos fazer a leitura e imprimir aqui na porta, no console, o valor referente à umidade e o valor referente à temperatura, tá bom? Então vamos iniciar aqui o nosso serial begin 9600. E é interessante que a gente dê um pequeno intervalo aqui de uns 2 segundos. Uns 2 segundos tá bom, antes de iniciar o trabalho. Para quê? Para dar o tempo de leitura, certo? Então, é um tempinho para ele fazer a leitura da umidade e da temperatura. Esse tempo aqui pode ser maior se vocês quiserem. Beleza, vamos vir agora aqui no loop e nós vamos programar agora o nosso elemento que chama sensor DHT11. Então, vamos copiar ali, vamos apagar aqui, ó, sensor DHT11 e existe já um método que lê essas informações para a gente, que é o método read11 dessa classe aqui. Então, read11, e eu preciso simplesmente passar para ele qual que é o pino. E no nosso caso aqui é o define pino DHT11. Então, copia lá, cola aqui, ok? Já fizemos a leitura. Agora, nós temos que fazer a impressão. Já existem as variáveis de umidade e temperatura nesse camarada aqui, nesse objeto aqui, que são as variáveis humidity, como meu velho e bom inglês aí, e temperature, também como meu velho e bom inglês aí. Então vamos lá, vamos fazer a impressão aqui, ó, serial.print, vamos escrever aqui, ó, umidade, então, vamos imprimir aqui, ó, umidade, 2 pontos, certo? E vamos imprimir o valor lido. Então, serial.print, só que aqui vai ser com print ln, para ele poder quebrar a linha. Pode ser, né? Então, aqui nós vamos imprimir o valor aqui do nosso objeto aqui, ó. Sensor DHT11 ponto humidity. Então, humidity, meu velho e bom inglês. Joia? Agora falta a temperatura, né? Então, vou copiar aqueles comandos ali, substituir o texto aqui, ó, por temperatura, ok? E aqui, no objeto, nós vamos pedir a leitura do temperature. Ainda que um detalhe, se vocês quiserem tirar as casas decimais da leitura da temperatura, é só colocar aqui 1,0. Tá certo? Então, ele tira e imprime o valor inteiro. Vamos imprimir agora aqui. Vamos imprimir não, vamos dar aqui um delay, né? Delay de uns 2 segundos também. 2 segundos. Se quiser fazer um define aqui, tempo, até podemos, né? Aqui, ó, define temp 2000, né? Então, aqui eu uso o define temp e temp. Quando quiser alterar o tempo, é só alterar aqui o valor do define. Aqui vamos até fazer o seguinte, ó. Em vez de print ln, vamos deixar um print. E aqui sim um print ln. E nós vamos imprimir aqui o Celsius. Então, tantos graus Celsius. Certo? Então, tá aí o nosso código. Vamos fazer uma verificação aqui antes de fazer a transferência. Pronto, tá certinho. Agora o que nós vamos fazer é transferir o código lá para o Arduino
e ver o nosso sensor funcionando. Bora lá? Então, pessoal, olha só a nossa montagem aqui. Então, dá uma olhada aqui no nosso sensor, ok? Na ligação exatamente como eu passei para vocês. Tem até um menuzinho ali do lado direito, tá vendo? E um S do lado esquerdo. Então, indicando que é o ground, os 5 volts e o sinal. Então, olha só, seguindo os jumpers aqui, o vermelho e o cinza estão aqui ligados no ground e nos 5 volts, certo? E por sua vez o sinal está ligado ali na nossa digital. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá, na digital 7. Beleza? Os outros dois, ó, deixa eu chegar aqui, dar um zoom. Tá lá, ó, nos 5 volts e no ground. Beleza? Então vamos fazer a transferência aqui do nosso código e vamos ver essa leitura lá no Arduino. Então está compilando a sketch, fez a transferência, beleza, leu, está carregado. Agora, aqui no Arduino, nós precisamos verificar a leitura aqui no nosso monitor serial. Então abrimos aqui o serial e já está fazendo a leitura aqui para a gente, tá vendo? Olha só, umidade, certo? Temperatura, tá vendo? Podemos até dar uma quebra de linha aqui, né? Para não ficar tão juntinho. Olha só, voltando aqui, deixa eu ver, quer ver? Temperatura, aqui ó, podemos dar um print aqui, print LN. Vamos até mudar aqui, quer ver? Em vez aqui ele vai imprimir, ao invés de print LN aqui, a gente coloca aqui o porcentagem. Então, a umidade tantos por cento, ok? Aqui a gente vai fazer um serial print LN, vazio aqui, ok? Eu poderia imprimir uma linha, né? Deixa eu ver, vai ler a temp... Não, aqui não. Aqui ele vai ler a temperatura, beleza? Joia, então aqui é um serial também, print LN, para a gente imprimir uma linha, vai ser uma linha divisória aí para as leituras. Vamos fazer a compilação novamente, não mudamos nada lá na nossa montagem, monitor serial, e ele vai começar novamente o procedimento. Então tá aqui, ó, tá? Podemos eliminar essas casas decimais aqui também, tá? Então, umidade e temperatura, fazendo a leitura aí de acordo com os valores retornados do sensor. Tá vendo que bacana? O que eu quero que vocês façam agora? Para a próxima aula, nós vamos realizar esse mesmo projeto de leitor de temperatura e umidade, só que nós vamos jogar essas informações em um display. Olha que interessante. Então eu quero o seguinte projeto, o seguinte desafio para vocês. Nós vamos utilizar um display e utilizar um botão, ok? Então, inicialmente vai aparecer o valor da umidade lá no display, ok? Quando eu pressionar o botão, eu quero que apareça o valor da temperatura. E se eu pressionar o botão novamente, ele volte para a umidade. Então, olha que bacana. Aparece a umidade, pressionei o botão, pula para a temperatura. Pressionei o botão de novo, volta para a umidade. Então, a cada vez que eu pressionar o botão, ele vai alternando umidade, temperatura. Podemos colocar as duas informações aqui de uma vez só, tá vendo? Umidade e temperatura, já que são só duas linhas. Mas eu quero praticar aí utilizando o botão, tá bom? Então, desafio para vocês, eu quero que vocês tentem fazer aí. Na próxima aula de Arduino, a gente vai voltar com a solução desse desafio. Então, meu amigo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde mais tempo não, essa é a hora. Se inscreva agora, clique no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Ajuda a gente clicando no joinha e seguindo nosso canal nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.